Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a segunda parte dos 10 mandamentos e dar continuidade a essa série que estamos aprendendo. E, crianças, antes da gente falar, quais são os outros 5 mandamentos, eu gostaria de relembrar com vocês quais são os primeiros. E lembrando que a história de hoje se encontra lá em Êxodo 20. E também vamos ver o que aconteceu com o povo depois que Deus falou tudo aquilo a Moisés. Os primeiros 5 mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens e esculturas, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar do dia de sábado para o santificar e honrar pai e mãe. Os de hoje são mandamentos voltados aos nossos irmãos. Como seria isso, tia Lelê? Se vocês forem perceber, os 10 mandamentos eles são divididos em 2 partes. Os 5 primeiros falam sobre o nosso relacionamento com Deus, como devemos nos comportar e o que Ele quer de nós. E a segunda parte, os outros 5 mandamentos, eles falam sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E é bem importante deixar isso destacado, porque quando Jesus veio, Ele falou que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse nós mesmos. E esses 5 mandamentos que vamos aprender hoje, nosso relacionamento com os nossos irmãos, sobre esse relacionamento, vai fazer com que Deus se agrade ou não da gente. Se a gente cumprir eles, Deus vai ficar feliz. Se não, Ele vai ficar triste conosco. E quais são eles? O 6º mandamento diz que não podemos matar o nosso irmão. Além do que a gente já conhece sobre o que é matar, esse mandamento fala também quando a gente fica com muita raiva dos nossos irmãos. E aí a gente fica até querendo que ele suma, não exista mais. E isso também é matar, porque a gente está querendo distância daquela pessoa. E Deus não nos ensinou assim. O 7º mandamento fala para nós não adulterarmos. Esse mandamento fala sobre quando as pessoas estão casadas. Se vocês prestarem atenção, quando as pessoas estão fazendo os votos de casamento, elas dizem assim: até que a morte nos separe. Ou seja, nada pode separar aquele casal. Eles têm que viver juntos para sempre, porque o amor que eles têm é muito forte. E esse amor é um amor que vem de Deus. É Deus que faz com que eles se amem dessa forma. Então, essas pessoas não podem se apaixonar por outras. Elas precisam cumprir aquele voto. Se elas prometeram, elas têm que cumprir. E esse mandamento fala sobre isso. O 8º mandamento vai falar para não furtarmos. Furtar significa roubar, tirar de alguém algo que é dele. Então, por exemplo, se na escola você diz: eita, eu vou pegar essa borracha emprestada e não devolve, isso não é certo. Isso está lá nos 10 mandamentos, que não pode acontecer. O 9º mandamento é para não dizer falso testemunho. Isso significa para a gente não falar coisas que não são reais. A gente inventar histórias sobre alguém ou contar mentiras. E isso também não agrada a Deus. E ele já falava isso para Moisés lá nos tempos antigos. Isso significa que a gente precisa continuar cumprindo. E o 10º e último mandamento fala sobre não cobiçar, que seria ter inveja de alguém, querer algo que não é seu, que Deus não lhe deu naquele momento. Possa ser que futuramente você tenha, mas se no momento você não tem, é porque você não precisa. E esses foram os 10 mandamentos que Deus falou para Moisés que ele queria que o povo cumprisse. Além desses mandamentos, lá no monte, Deus fala para ele várias outras coisas. Fala sobre as leis que o povo precisava cumprir, sobre festas que o povo ia celebrar para adorar a Deus. E fala também sobre um local, um templo que Deus queria que Moisés construísse, que seria uma tenda que eles andariam naquele local e ofereceriam a Deus ali sacrifícios. Deus fala direitinho para Moisés tudo como queria que acontecesse.
E aí, Moisés está ali tendo aquela experiência incrível com Deus e escutando tudo que Deus está falando. Só que, crianças, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, acontece um desastre com o povo lá embaixo no monte. O povo estava querendo saber onde é que está Moisés. Moisés está demorando muito. Será mesmo que Moisés está vivo? E começou a falar coisas para Arão. Lembram? Arão, irmão de Moisés? Pois é, eles começaram a dizer: Arão, faz um Deus para a gente adorar. A gente não pode ficar tanto tempo sem adorar a nada. Precisamos de um Deus. E aí Moisés, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E crianças, sabe o que Arão falou? Disse: tragam os brincos de ouro, colar, joia, tudo que vocês tiverem de ouro para mim. E assim o povo fez. Começou a recolher, eu fico imaginando essa cena, sabe? E aí, quando chegou todos esses utensílios, todos esses objetos, Arão começou a montar uma estátua. E sabe qual foi a estátua que ele fez? Um bezerro de ouro. Se vocês lembram, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. E o segundo, não farás imagens e esculturas. O povo estava tudo fazendo errado, gente. Tudo fazendo errado. E aí, eles começaram a fazer uma festa, a adorar esse bezerro de ouro, oferecer sacrifícios. Eles pensavam que era um Deus de verdade. E aí, sabe, Deus estava falando lá com Moisés tudo o que o povo devia fazer e disse assim: Moisés, você vai ter que descer porque o povo está numa bagunça só lá embaixo. E Moisés desceu. Quando Moisés desceu, ele ficou assustado com a coisa que estava acontecendo lá embaixo. Gente, uma bagunça. Eles estavam adorando o bezerro de ouro, fazendo festas. E Deus estava muito triste com tudo aquilo. A Bíblia fala que Moisés chegou a quebrar as tábuas da lei, porque Moisés escreveu os 10 mandamentos em tábuas. E aí ele ficou tão assim triste e zangado que ele quebrou essas tábuas. E aí, gente, Arão começou a se explicar para Moisés, dizendo: Moisés, a gente não sabia o que tinha acontecido com você, e o povo pedia algo para ser adorado, e eu não tive outra saída, eu tive que fazer esse bezerro. Depois de Arão se justificar, Moisés manda aquela festa acabar e chama todas as pessoas que são de Deus. E aí a Bíblia fala que todos os filhos de Levi se reúnem. Depois disso, a Bíblia conta que 3.000 homens são mortos. Depois de acontecer essas mortes, Moisés vai interceder a Deus por esse povo. E aí, Deus disse que se o povo adorasse e cumprisse as suas palavras, ele iria poupar. Mas aquelas pessoas que não fizessem isso, ele iria se afastar delas. Então, crianças, o que a gente aprende com essa história? Primeiro, a gente aprende que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Vejam, Moisés estava tendo experiências incríveis com Deus porque ele obedeceu à sua voz. Enquanto isso, o povo lá embaixo estava perdido e sem ninguém para adorar porque não obedeceram a Deus. Não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, obedecer é sempre o melhor caminho. E a segunda lição que a gente pode aprender é que Deus é o único Deus verdadeiro. Ele, somente Ele que pode fazer coisas fantásticas, assim como Ele fez com o povo. Livrar eles do povo do Egito, abrir o mar, proteger o povo diante de tantas situações difíceis. Só Deus que pode fazer isso. Ele é o único Deus verdadeiro. O versículo de hoje se encontra lá em 1 Samuel 15:22 e quem não conseguiu ainda aprender na outra aula, reforça nessa, tá certo? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. A atividade de hoje vai ser a mesma da aula passada, só que dessa vez vocês vão poder incluir os mandamentos se vocês quiserem, ou fazer a brincadeira como vocês tiverem aí na cabeça de vocês. Lembrando que ela se chama Seu Rei Mandou Dizer, e aí vocês falam uma coisa que precisa acontecer e os amigos precisam cumprir aquela atividade durante um curto período de tempo. Como é que vocês usariam os mandamentos para elas? Por exemplo, Seu Rei mandou dizer o primeiro mandamento e a criança tem que dizer qual é o primeiro mandamento. Se não lembrar, vai pagar um mico. Gostaram? Essa é a nossa lição de hoje, crianças. Tchau, tchau!